Oi, eu sou Amanda Brandão, faço parte de um projeto chamado Back to Humans. O que significa Back to Humans? Bom, na tradução literal é essa de volta para a humanidade, né? De volta aos humanos. E o nosso trabalho é entrevistar e pesquisar sobre sentimentos e emoções das pessoas em relação ao mundo do trabalho. Então hoje eu vou dividir com vocês uma pesquisa que a gente encontrou de Stanford, que foi feita no último ano, para avaliar como as pessoas estão se sentindo nessa coisa toda de ficar fazendo um monte de reunião, usando telas, usando Zoom, enfim, usando uma série de ferramentas que precisa muito a gente ficar olhando para nossa própria imagem o tempo todo. E os pesquisadores descobriram que esse cansaço, né, das telas, ele tem algumas causas principais e eu vou dividir aqui com vocês. A primeira causa que eles trouxeram nessa pesquisa de Stanford é a seguinte: ver a si mesmo durante chamadas de vídeo. Então, quando a gente vivia, né, antes dessa coisa de ficar o tempo inteiro em reunião digital, a gente conversava com o ser humano no ambiente de trabalho, né, ou nas relações em geral, e não ficava olhando a nossa própria imagem, né? A gente olha a nossa própria imagem quando passa num espelho, quando faz uma selfie, mas ficar o tempo inteiro fazendo videochamada, fazendo reunião, olhando a nossa própria imagem é muito cansativo. Porque primeiro assim, que a gente fica achando um monte de defeito, né? Então a gente olha para nossa própria imagem e fica lá um pouco agoniado oh, poxa, meu rosto, a minha pele, meu cabelo não tá como eu gostaria. Então a gente fica o tempo inteiro se autoanalisando, isso é bem estressante, é bem cansativo para o nosso cérebro. Então uma das dicas que esses pesquisadores deram é a de que se você for fazer alguma reunião de videochamada em que você tem ali a sua tela, a sua imagem, tenta de reduzir a tua imagem, ou em alguns casos, em alguns aplicativos, como o próprio Zoom, tem a opção de você ocultar a sua imagem. Então você fica fazendo a reunião o tempo inteiro, conversando com alguém, mas não fica se olhando, é uma forma do teu cérebro se estressar menos. Então aproveita essa dica. A segunda coisa que eles trazem nessa pesquisa é sobre a quantidade excessiva de imagem perto do nosso olho, do nosso rosto, né? Então chega no final do dia, nosso olhar tá bem cansado. Então, essa coisa assim se você usa computador, por exemplo, né, em que você vai fazer uma aula, que o professor fica ali com a tela, você deixa o professor naquela tela grande, ou você vai fazer uma reunião que fica aquela tela grande, o que eles sugerem nessa pesquisa também é que você reduza o tamanho da janela para deixar essa imagem menor, que então aquele impacto da luz, da luminosidade na tela, olhando para aquela pessoa, ela também fica um pouco menor. Então, se você está assistindo agora esse vídeo na sua tela de computador, eu sugiro que você reduza o tamanho da sua janela do computador, né? Você puxa lá a abinha, reduza a janela para a imagem ficar menor, para você ficar mais confortável. O terceiro ponto que eles falam também nessa pesquisa é sobre como os chats de vídeo, as videochamadas reduzem a nossa mobilidade. Então, se a gente está no celular, a gente tem que ficar segurando, né, aquela tela, né? Então, reduz a naturalidade que numa conversa presencial a gente teria. Né? Então, vocês podem ver que eu aqui coloquei a minha câmera um pouco mais afastada porque eu tô podendo mexer os meus braços, mexer meu pescoço, que isso não foge da tela. E esses detalhezinhos, né, a gente vai perdendo um pouco da humanidade quando fica só uma imagem muito fechada do rosto. Então, se você for falar com alguém, tenta distanciar mais, né, onde você posiciona a sua câmera de onde você está, para poder ter essa naturalidade de mexer com as mãos, né, e a relação fica até mais humana e mais próxima. A outra coisa que eles falam, a última questão que eles trazem é que a carga cognitiva de utilizar vídeo é muito alta, né? Então a gente usa muito o nosso cérebro para ficar o tempo inteiro fazendo essas reuniões de vídeo. Então, reflete se precisa mesmo usar vídeo o tempo inteiro para falar. Claro que é gostoso quando a gente está conversando com a nossa mãe, né, com um amigo, numa tela, aí é super gostoso, mas em trabalho, quando a gente fala do mundo do trabalho, vale os chefes, os amigos, os colegas de trabalho sempre avaliarem se precisa mesmo fazer uma chamada de vídeo, porque tem tanta coisa que a gente consegue resolver por voz no WhatsApp, ou por uma ligação mesmo de telefone, ou por um texto. Então, antes de marcar uma reunião por vídeo, ou antes de fato exigir que alguém esteja com a tela, avalia se é necessário mesmo. E se for importante para todos estarem conectados, avalia pausas de tempo em tempo. Se aquela reunião é muito longa, faz uma pausa em que todo mundo desliga a câmera, descansa um pouquinho o olhar, né? É importante isso
para que a gente consiga aí ficar um pouco menos estressado, um pouco menos ansioso. Então essas são as dicas que nós do Back to Humans damos para vocês.